com essa questão. Por quê? Porque aqui Deus estava aqui cumprindo uma promessa que disse lá para Joel. Então, meus irmãos, Jesus falou bem o seguinte para eles: olha, agora vocês, isso enquanto ele estava no período pós sua ressurreição, falou bem assim: vão para Jerusalém e vocês fiquem lá, isso está em Lucas capítulo 24, verso 49, fiquem lá até receberem a promessa do meu Pai. E a promessa era qual? A promessa era que o Espírito Santo seria derramado. Amém, meus? Não é dado, não. Seria derramado. O que é derramar, irmãos? Olha, é como se eu pegasse copo de água e derramasse ele todo aqui. Derramado fala de abundância. Essa é a promessa. Então o que nós temos aqui em Atos 2, irmãos, foi a outra etapa da obra de Cristo. Qual é essa etapa agora? Essa etapa agora é derramar o Espírito Santo sobre aqueles que se entregaram a sua vida a Cristo. Derramar o Espírito Santo sobre os crentes em Jesus Cristo agora. Esta obra, meus irmãos, ali estavam os crentes, todos ali estavam esperando essa ação do Espírito Santo. Todos estavam ali esperando. Não sabiam como iria acontecer. Eles ouviram um som, um vento, né? Ouviram barulhos, o Espírito Santo entrou, batizou todos que ali estavam, foram batizados e foram cheios do Espírito Santo, e eles começaram a falar noutras línguas, e agora Pedro começa a falar, a explicar isso. Isso que vocês estão vendo aqui, não é porque eles estão embriagados, sendo essa hora do dia, logo pela manhã, não, mas isso que vocês estão vendo aqui, é o cumprimento da profecia de Joel. Nós sabemos, está em Joel capítulo 12, versículo 28, para Pedro, esse derramamento do Espírito Santo aqui, era a profecia de Joel sendo cumprido. Joel disse, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quando que isso ia acontecer, irmãos? Para Pedro, já aconteceu. O Espírito Santo, quando essa descida do Espírito Santo aqui, irmãos, é um marco na história da igreja. Foi um divisor na história da igreja. Uma coisa era a igreja de Atos 1. Você pode ver aqui, Atos 1, a igreja aqui foi para escolher um sucessor aqui de alguém para colocar no lugar do outro. Tem de fazer sorteios ali. Mas os irmãos vão ver que depois de Atos 2, temos uma outra igreja, meus irmãos. Temos uma outra história de igreja, que começa a falar depois daqui de homens cheios do Espírito Santo. A partir daqui de Atos 2, a missão, o ID de Jesus, os discípulos receberam a autoridade para cumprir o ID que Jesus havia dado, para ir a todas as nações, a começar de Jerusalém até os confins da terra. Eles teriam o Espírito Santo, meus irmãos. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: quando nós olhamos aqui Atos capítulo 2, versículo de número 32, que diz: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, ascensão, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vós vedes e ouvis. Então, meus irmãos, Deus derramou ali em Atos 2 o Espírito Santo. E eu quero dizer para os irmãos que Deus derramou o Espírito Santo ali, e em forma alguma o Espírito Santo agora volta para o céu, e nós temos de orar, falar: Senhor, derrama outra vez o Espírito Santo na tua igreja. Derrama o Espírito Santo. Não, meus irmãos, o Espírito Santo está derramado sobre a face da terra.
Tá bom? O Espírito Santo está derramado sobre a face da terra. A nossa única função agora é nos conectar naquilo que Deus já fez. Ele já está conosco, Ele foi derramado. Ele foi derramado, então só não vai ser cheio do Espírito Santo se você falar, eu não quero ser cheio do Espírito Santo, porque Ele foi derramado. Isso aqui, meus irmãos, é um evento, é um marco na história da igreja. Ali em Atos 2, o Senhor derramou, ali foram 120 crentes, mas que representariam toda a igreja por todo o século. Por mais que essa igreja, a história dela, e houve momentos difíceis para esta igreja, mas ela sobreviveu a ataques ao longo dos séculos, porque o Espírito Santo tinha sido derramado um dia. Deus derramou, irmãos, a primeira coisa que Deus fez quando chegou no céu. Qual foi? Uma das primeiras coisas, não vou dizer que foi a primeira, uma das primeiras coisas que Deus fez quando chegou no céu, falou para o Pai, eu venci. E o Pai deu a ele o nome que é sobre todo o nome. Ele falou, agora derrama o Espírito Santo sobre todos que ali estão. E olha só o que eu vou dizer para os irmãos. No 40, Jesus ficou 40 dias aqui na terra. 40 dias após a sua ressurreição. Ele ressuscitou, a sepultura, a pedra se abriu, ele saiu, ficou 40 dias aqui na terra. Nesses 40 dias apareceu para Pedro, apareceu para Tiago, apareceu para algumas mulheres, apareceu para João, conversou com os 11 discípulos da Galileia, apareceu para os discípulos que estavam no caminho de Emaús, enfim, foi lá na praia, restaurou Pedro lá na praia, foram várias aparições. Depois de 40 dias, Jesus sobe. E passaram-se 10 dias, festa de Pentecoste. A promessa é cumprida. Ele fala, fique em Jerusalém. Por que ficar em Jerusalém? Pedro podia pensar, agora eu vou voltar para minha casa é lá na Galileia, a casa de João na Galileia, a casa de André na Galileia, a casa de Tiago, todos os discípulos de Jesus, a casa de Natanael, todos os discípulos de Jesus, todos eles eram lá do norte, eram lá da Galileia, mas eles não foram para a Galileia. E eu não sei aonde eles ficaram em Jerusalém, mas eles ficaram 10 dias ali esperando, e talvez ficaria mais tempo, mas 10 dias foi suficiente para o Senhor derramar o Espírito Santo, como nunca foi derramado, meus irmãos. Nunca foi diferente da forma como foi com os profetas, porque eles executavam alguma coisa, mas depois o Espírito saía. Agora não, agora o caminho estava aberto, agora Jesus derramou o Espírito Santo sobre todos, e esse Espírito continua sendo derramado. O Espírito Santo não foi recolhido ao céu, ele não voltou ao céu, não, ele está aqui, meus irmãos, e enquanto a igreja estiver, ele estará aqui. Esse aqui é um evento, é um evento espiritual, é um evento maravilhoso, é um evento profético.